Amém, queridos? Mais uma manhã, graças a Deus, para a glória de Deus, nós vamos continuar avançando nesse tema. Sabe, Deus ele está nos construindo, está nos edificando o nosso homem interior naquilo que Ele tem para nós, nos ensinando a cada dia, a cada domingo aqui pela manhã, a entender melhor, a nos entender melhor, compartilhando conosco verdades da sua palavra, e nos mostrando como nos conduzir. É importante isso. Nós estamos nesse caminho, nessa trajetória de edificação interna, de maneira que o nosso homem interior, o nosso espírito, venha se fortalecer na palavra de Deus, que é o seu alimento, que é a sua nutrição principal. E se nós estivermos espiritualmente fortalecidos, com certeza, essa força interna, essa fortaleza interna, que nós vamos nos tornando no espírito, reflete em todas as áreas da nossa vida, atingindo todo o nosso ser. Aquilo que nós somos por dentro acaba vazando. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. E é exatamente isso. Aquilo que está dentro de nós acaba saindo e influenciando a nossa vida. Então nós estamos nessa jornada falando sobre o campo de batalha da mente, e ao longo de 6, 7 domingos, hoje chegando no 8º, a gente está falando sobre isso, O nosso campo de batalha é a nossa mente, E a gente já veio falando sobre vários aspectos disso. Você que ainda não está inscrito, lá no YouTube, você coloca assim no buscar lá, aperta a lupinha, coloca Ministério Peniel IEMP, I-E-M-P, que significa Igreja Evangélica Ministério Peniel. Lá você dá um buscar, você vai encontrar lá o nosso canal, o nosso podcast, você se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, e você vai ter acesso lá a todo esse conteúdo, desde a primeira aula, Está tudo na sequência bonitinho, aula 1, 2, 3, 4, 5, a 6 de semana passada já está lá, e hoje a aula 7, no meio da semana, 2, 3 dias depois da aula, depois que ela é editada, preparada, ela vai para lá. Então você acessa lá, você que não tem conseguido vir, você que perdeu a sequência dessas semanas, é importantíssimo que você tenha acesso a esse conteúdo, porque ao longo dessas semanas, a gente tem construído pensamentos a respeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos fechar a primeira parte dessas aulas. Eu tinha falado já aqui que essas aulas elas vão ser divididas em 3 partes. A primeira parte fala sobre a importância da mente. A segunda parte fala sobre as condições da nossa mente. E a parte 3 fala sobre a mentalidade de deserto. O que é mentalidade de deserto? Isso é um pouco mais para frente, a gente vai aprender. E nessa primeira parte, na importância da mente, a gente teve uma aula introdutória e depois nós começamos os assuntos. Na aula 1 nós falamos que a mente é o campo de batalha. Falamos sobre isso e provamos na palavra que se existe um lugar onde tem uma batalha sendo travada, é exatamente no teu pensamento. Porque quem toma o controle do nosso pensamento, toma o controle da nossa vida. Quem estiver no controle dos teus pensamentos é que está controlando a tua vida. Então a gente vem entendendo ao longo dessas aulas, que a mente é o campo de batalha. Na segunda aula a gente falou sobre uma necessidade vital. O que é uma necessidade vital? Conhecer a importância da mente. Conhecer esse assunto vital. Vital tem a ver com vida. Então, uma necessidade vital é nós falarmos sobre esse assunto. E graças a Deus nós temos despertado para isso. E temos falado domingo após domingo acerca desse tema. Na terceira aula a gente falou sobre não desista. Não desista, porque é normal. A partir do momento que a gente toma conhecimento de que precisa mudar de atitude, de que precisa fazer alguma coisa, nesse caso, é mudar a nossa maneira de pensar, a gente não consegue isso com facilidade.
Volta e meia a gente vai se pegar ainda errando. Volta e meia a gente vai se pegar ainda pensando errado. E a tendência é a gente acabar desanimando. Na verdade eu não consigo mesmo, isso não é para mim. Não desista. E aí na aula 4 a gente continuou e falamos pouco a pouco. É pouco a pouco, é devagar. Sabe? A cada aula que a gente está fazendo aqui são doses homeopáticas desse remédio, da palavra de Deus. Pouco a pouco, a tua mente vai sendo transformada, a tua mente vai sendo modificada, a tua maneira de pensar vai sendo moldada à palavra de Deus. Amém? E na aula 5, nós falamos sobre a importância de ser positivo. Falamos que uma mente positiva ela é cheia de fé e cheia de esperança. Uma mente negativa é cheia de dúvida e cheia de medo. Então, a importância de nós sermos positivos. Na aula passada, na aula 6, nós falamos sobre os espíritos aprisionadores da mente. Espíritos que têm a capacidade de roubar a nossa capacidade de crer. A gente entendeu pela palavra de Deus que isso acontece nesse momento, entre a promessa e o cumprimento da promessa, onde muitas vezes a ansiedade toma conta de nós e a gente perde a nossa capacidade de crer, mas nós entendemos aqui na aula passada que a palavra de Deus ela nos liberta desses espíritos. Na verdade, que quando nós entregamos, como está escrito em Filipenses capítulo 4, quando nós entregamos todas as nossas petições a Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o nosso coração e guarda também a nossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente vai estar guardada, protegida da atuação desses espíritos. E hoje, uma aula que eu considero muito importante é isso aqui, aula 7. Pense sobre o que você está pensando. Que doideira, né? Pensar sobre o que eu estou pensando. Já parou para fazer isso? Em algum momento você está assim, disperso, pensando em qualquer coisa, aí você se lembra disso, peraí, eu estou pensando em quê? O que eu estou pensando? O que está na minha cabeça? A maioria das vezes eu vou te dizer sem medo de errar. Tem duas coisas que ocupam nossa mente principalmente. Bobagens, que não servem para nada, que eu costumo chamar de lixo, e pensamentos malignos, influenciados por Satanás. Principalmente a nossa mente é ocupada por isso. E a gente precisa atentar para isso o quanto antes, porque eu já disse aqui, quem estiver no controle dos nossos pensamentos, está no controle da nossa vida. Então a gente precisa atentar para isso. É por isso que o conselho da aula de hoje é para que você comece o quanto antes a pensar sobre o que você tem pensado. Para que eu e você comecemos a fazer isso o quanto antes. Por que isso é tão importante? Eu tenho aberto toda a aula com esse slide e vou abrir hoje de novo. Porque meus pensamentos, eles geram ações. Não tem para onde correr. Pensamentos geram ações. Aquilo, o que isso quer dizer? Aquilo que você pensa com mais frequência é aquilo que você vai fazer. E depois que eu penso e ajo de maneira repetida, as ações geram hábitos. E aí é que está o problema. A gente acaba se conformando com aquela maneira de pensar e agir que se torna um hábito para nós. E geralmente quando chega nesse campo de se tornar um hábito, a gente não percebe mais. Já é, como diz aí fora, no automático. A gente simplesmente age, pensa e age de maneira natural, sem identificar esse problema. E depois que se torna um hábito, os meus hábitos determinam quem eu sou, o meu caráter. Hábito determina caráter. E qual a importância do meu caráter? É que o meu caráter vai direcionar o meu destino. Tem muita gente querendo terminar bem, mas não está fazendo o dever de casa. A gente quer terminar bem, a gente tem que começar bem. E tudo começa onde? No pensamento. Para terminar bem, tem que começar bem. Não tem como começar errado e terminar certo. Não tem, irmão. Não tem como.
E é por isso que a gente está aqui, amém? É por isso que a gente está aqui a cada domingo, prestando atenção nisso. Os nossos pensamentos vão direcionar a nossa vida. Então, eu quero começar com esse texto aqui, ó, que vai falar sobre isso. Pense sobre o que você está pensando. Esse texto está lá em Efésios, no capítulo 2. É muito interessante esse texto. Nós vamos considerar esse texto. Olha, Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de Éfeso: vocês estavam mortos, Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, Paulo está dando uma declaração aqui, ó. Vocês estavam mortos, esse era o caráter de vocês. E essa morte aqui não é uma morte física, mas senão uma morte espiritual, da qual ele está falando. Em suas transgressões, que nada mais é que desobediência e pecados. Era assim que eu e você estávamos, nos quais costumavam viver. Isso fala de quê? Hábito. Você está entendendo o que eu acabei de falar no slide anterior? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, porque o hábito de vocês era esse, era transgredir, era desobedecer. E esse hábito gerava uma consequência de morte espiritual. A Bíblia diz que o pecado gera morte, é como consequência. Mas como que isso acontecia? É aqui que está o segredo. Como que isso acontecia? Então eu me torno um morto espiritualmente do dia para a noite? Não. É quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Vocês seguiam o sistema de governo do maligno, a forma humana, natural e maligna de pensar. Porque ali, ó, e o príncipe do poder do ar, que é Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, o espírito ele não parou de atuar. Ainda existem muitas pessoas que vivem na desobediência. Estão mortos espiritualmente, mas Paulo está dizendo que esse não é mais o nosso caso. Paulo está dizendo que nós estávamos, ou seja, ele está querendo dizer que a gente já saiu desse lugar. A gente já saiu do lugar de viver na prática da desobediência e do pecado. A gente já saiu do lugar de viver seguindo o sistema governado pelo maligno, o sistema do mundo. A gente não vive mais nesse sistema. Ele está dizendo que nós já saímos desse lugar de viver debaixo da tutela do príncipe do poder do ar. A gente não está mais nesse lugar, querido. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que tem pessoas que vivem ainda, ó. Agora está atuando, ele está atuando agora na vida daqueles que vivem na desobediência. E aí o verso 3. Anteriormente, nós também vivíamos hábito. Nós também vivíamos estava junto e misturado. A gente estava lá no meio, vivendo segundo o sistema do mundo, o sistema de pensar, de agir e de se comportar. Principalmente isso aqui, ó, a maneira mundana de se comportar, era lá que a gente vivia. Satisfazendo as vontades da nossa... então era assim. As obras que se manifestavam através de nós eram as vontades da nossa carne, ou seja, nosso comportamento governado pela natureza corrupta e sensual. A vontade da carne era isso, o nosso comportamento era governado por uma natureza corrupta, corrompida. E era assim que a gente vivia, seguindo os desejos, ou seja, cedendo aos impulsos da carne. Significa que os impulsos acabaram? Não, significa que eu não cedo mais. Não significa que os impulsos acabaram. Porque esse velho homem, essa velha natureza, ele tem que morrer todo dia, ele não morreu. Ele morreu hoje, amanhã ele tem que morrer de novo, e amanhã ele
tem que morrer de novo, e amanhã ele tem que morrer de novo, e depois da manhã ele tem que morrer de novo. Porque os impulsos vêm, mas nós não cedemos a eles. Mas antes nós cedíamos, é o que está dizendo, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza, caráter, merecedores da ira. Então o que ele está querendo dizer? Satanás, ele governa exatamente o que eu acabei de falar. A gente seguia os desejos da carne e pensamentos como os outros. Significa dizer que o nosso comportamento era baseado no governo de Satanás na nossa mente. Aqui, querido, tá deixando claro o texto, olha. A gente seguia os desejos e pensamentos carnais. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Aquilo que governa a tua mente é aquilo que vai governar a tua vida. É isso que está dizendo. Aquilo com o que mais eu gasto tempo pensando, é exatamente isso que está me dominando. É exatamente isso que eu vou fazer. É isso que o texto está dizendo. Por isso, a gente chega nessa conclusão aqui, ó, que a gente precisa ter cuidado com o que pensamos. Então, qual é o meu conselho para você nessa manhã? Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado. Tenham cuidado. Porque os pensamentos governam a nossa vida. A Bíblia vai dizer, em Marcos, no capítulo 4, no verso 24, o seguinte, olha. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. E o que nós estamos ouvindo vai para a nossa... Exatamente. Então ele está dizendo o seguinte, são palavras de Jesus, tá? Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. Jesus, ele vinha palestrando algumas coisas, algumas verdades com os discípulos. Ele vinha falando a verdade para os discípulos, a verdade da palavra, do evangelho. E aí chega num ponto que eles falam o seguinte, olha, tudo isso que eu estou falando para vocês, a palavra, vocês precisam considerar isso que eu estou falando. Porque com a medida que vocês considerarem, com a medida que vocês medirem o que eu estou falando, vocês também serão medidos. E ainda se acrescentará. Ou seja, vamos ler agora utilizando o que está ali de amarelo para nos ajudar. Com a medida de pensamento e estudo, com que medirem a verdade que ouvem, ou seja, com a mesma medida que nós nos dedicamos a meditar, a estudar, a considerar a verdade que nós ouvimos, e qual é a verdade que nós ouvimos? A palavra. Então, com a medida de pensamento e estudo que eu considerar a verdade que eu ouço, vocês serão medidos, ou seja, a virtude e conhecimento dessa palavra vai se manifestar. A vocês que ouvem, ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, acho que eu traduzi para ficar mais fácil. Ó. Quanto mais tempo eu gastar com reflexão e estudo da palavra, mais poder, virtude e habilidade voltarão para mim. É isso que esse verso está dizendo. Com a medida que vocês medirem, o quanto vocês derem atenção a essa palavra, vocês serão medidos por ela. Então, à medida que eu me dedico, à medida que eu me entrego a essa verdade, à medida que essa verdade vai se tornando a minha maneira de pensar, é à medida que eu vou desfrutar dos seus benefícios. Não tem como desfrutar do benefício da palavra se eu não dou atenção a ela.
se eu não me dedico a ela, se eu não gasto tempo pensando nela, refletindo sobre ela, estudando ela. Não basta vir aqui domingo e ouvir eu falar, ouvir o Eduardo falar, ouvir o Espírito Santo falar. Não basta. É pouco, é muito pouco. Não basta botar o podcast no ouvido e ouvir, não basta. Tem que gastar tempo, tem que estudar, tem que refletir, tem que considerar o que Deus está falando. Tem que considerar essa palavra como fonte de vida, fonte de paz, fonte de virtude, fonte de todo conhecimento, fonte de toda sabedoria, fonte de toda alegria, fonte de toda paz, de todo gozo, de todo amor, fonte de toda cura, fonte de prosperidade. Essa palavra tem que ser considerada uma joia preciosa na minha e na tua vida. Senão a gente não vai sair desse lugar. Enquanto isso aqui for um acessório, enquanto isso aqui for secundário, enquanto isso aqui for só na hora que a gente tiver tempo, enquanto isso aqui for mais uma verdade, não há verdade. Não vai mudar. À medida que eu me dedico a me debruçar sobre as palavras do livro do conhecimento, é à medida que essa palavra se revela e se manifesta na minha vida. Não tem para onde correr, querido. É na mesma medida. Aí tem gente que não entende por que é fraco. Eu sou um. O mais fraco sou eu. Mas sabe por que a gente é fraco? Porque a força não está em nós. Não adianta saber de cor e salteado o Salmo 91. Não adianta saber de cor e salteado o Salmo 23. Não adianta saber o Salmo 46 de cor. Deus é meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ah, eu sei de cor, mas o quanto isso é verdade na tua vida? O quanto isso é verdade na minha vida? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus está no meio. Meu irmão, o quanto isso é verdade para nós? Então é isso. A Bíblia diz que o Evangelho é poder, não diz? Sabe qual é a palavra grega usada, traduzida como poder? Dunamis. Dunamis. Essa palavra dá a ideia de uma dinamite. O Evangelho é dunamis. É poder. É dinamite na minha e na tua vida. E é legal que dinamite serve para destruir fortaleza. Fortaleza na mente. Dunamis. Em outros textos é traduzido também como virtude. E recebereis a virtude do... É dunamis. É poder. Por isso que eu coloquei ali, ó. Poder, virtude e habilidade. É isso que a gente recebe dessa palavra quando a gente se entrega para ela. É uma troca. A verdade, querido, é que a maioria de nós quer viver isso sem fazer aquilo. A carne é naturalmente preguiçosa. E nós queremos receber muito sem esforço algum. Achamos que vamos receber muito sem esforço algum. Engano. Engano nosso. Existe um esforço de renovar minha mente nessa palavra, para que essa palavra se torne a minha maneira de pensar, para que eu viva no poder vivo dela. Então, é isso aqui, ó. Uma pessoa obterá da palavra aquilo
que está disposta a investir nela. É só isso que você vai receber dessa palavra, tá? Na medida que você investe. É você investir, como eu disse. Não basta vir aqui e ouvir, porque muita gente vem aqui e ouve, mas depois reflete muito pouco sobre o que ouviu, considera muito pouco o que ouviu, medita muito pouco sobre o que ouviu, estuda muito pouco sobre o que ouviu. Não, é muito pouco, irmão, 1 hora aqui ouvindo. É muito pouco. Se é só isso que você está investindo, querido, se é só isso que eu estou investindo, é só isso que a gente vai receber. Muito pouco. E aí, a gente não entende por que a gente não consegue responder à circunstância com a palavra. Porque a gente está investindo muito pouco. Pense sobre o que você está pensando. Essa palavra, ela tem que ocupar a maior parte da tua mente. Essa verdade. Investir tempo é se dedicar, é meditar. Medite na palavra. Medite na palavra, querido. Olha só o que diz o Salmo 119, no verso 15. É maravilhoso esse salmo. Deixa eu só achar aqui. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, ou seja, os caminhos da vida marcados pela tua lei. O caminho de Deus nada mais é que o caminho marcado pela sua lei. É aí que Ele quer que a gente ande. E a gente tem dado atenção a isso? Uma pergunta: o que tem ocupado a tua mente com maior frequência? Uma resposta sincera a essa pergunta pode responder a causa de muitos dos seus problemas. O que tem ocupado a sua mente com maior frequência? Uma resposta sincera a isso pode responder muito dos seus problemas. O porquê de muito dos seus problemas. Olha só. Quanto mais tempo a pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá dos seus frutos. A palavra, escute, essa palavra, ela produz. Ela produz. Ela é uma semente. Mas na parábola da semente, da semeador, diz que para ela produzir, ela precisa cair num bom solo. Se ela não cai num bom solo, por mais poderosa que seja a semente, semente nenhuma frutifica no solo errado. Por mais poderosa que a semente seja. Essa palavra precisa encontrar um solo. E o solo é o solo da meditação. Meditar é muito diferente do que o mundo acha. Tem gente que fala assim: eu vou meditar. Entra num quarto todo branco, ou vai para a beira da praia, se veste todo de branco, senta, assim sobre os pés. Tá fazendo o quê? Estou meditando. Tá não. Isso não é meditar. Eu estou esvaziando a mente. Olha o perigo, irmão. O que você está fazendo? Estou esvaziando a mente, estou meditando. Não, meditar é o contrário, é encher a mente. Não é esvaziar a mente. Meditar é encher a mente. Olha só o que diz. Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz, passei direto. Isso aqui foi a Joyce Meyer que falou isso aqui, ó. Quanto mais tempo a pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá dos seus frutos. E o Luiz Fernando falou isso aqui, ó.
Quanto mais tempo a pessoa gasta pensando besteira, mais besteiras ela vai fazer. O contrário é verdadeiro. Porque aquilo que eu penso governa a minha vida. E se eu só estou pensando besteira, eu vou fazer o quê? Foi o Luiz Fernando que falou isso aí, irmão. Então, olha aí, ó. Olha que lindo, irmão. Como é feliz, próspero, afortunado, invejável, aquele que não segue e nem vive o conselho dos ímpios, ou seja, seguindo seus planos, conselhos e propósitos. Não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta para descansar e relaxar na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer, o seu deleite está na lei do Senhor, nos seus preceitos, na sua instrução, nos seus ensinamentos, e nessa lei medita. O que é meditar? Refletir, estudar, ponderar, planejar, pretender na mente, se entregar à contemplação, ser cuidadoso, aplicar-se, praticar, ser diligente, imaginar e premeditar dia e noite na lei do Senhor. Eu botei ali só alguns significados de meditação. Meditação é você ponderar, não é você ficar lendo a Bíblia o dia todo, irmão. É você pegar um texto de manhã e você está lá lavando sua louça, você está lá dirigindo e você está aqui, ó, considerando, meditando, ponderando, imaginando, sabe? Você está se aplicando, praticando, se dedicando àquele texto e a tua mente está ocupada com aquilo. Não tem tempo para pensar besteira, querido. E se você não pensar besteira, adivinha, não vai fazer besteira. Se você não pensar besteira, não vai fazer besteira. Você está entendendo? Então, a meditação é isso. A gente precisa meditar na palavra. Não existe nada na vida que a gente alcance prática, que a gente alcance perfeição sem prática. Por mais que você tenha habilidade, se você quiser chegar a ser perfeito, tem que praticar bastante. Quando você era criança, você não lembra, mas você não sabia escovar o dente. Sabia que você não nasceu sabendo escovar o dente? Sabia não? Tu pegava a escova, estou falando porque eu estou vendo isso lá em casa. Tu pegava a escova de dente, enfiava no nariz com pasta. Papai, estou escovando o dente. Tu não sabia, tu sabe. Tu pensa para fazer. Sabe por quê? Tu praticou tanto, que para você é normal. É isso que tem que acontecer com essa verdade. À medida que a gente medita, daqui a pouco vai ser automático a gente pensar como Deus pensa. Quando a situação se apresentar, não vai ter brecha para o pensamento mundano e carnal ou incrédulo entrar. Eu já vou identificar e pensar como Deus pensa acerca daquela situação. E não vou perder tempo, não vou sofrer. Não vou perder tempo, não vou me desgastar. Quem pensa com a palavra não se desgasta, porque ela tem o poder. E aí o que acontece com a pessoa que vive assim? O que acontece com a pessoa que faz o que está escrito em Salmo 1:2? Acontece o que está escrito em Salmo 1:3. É como uma árvore, firmemente plantada e cuidada, à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo o que ela faz, prospera. Mas quando eu disse que a gente quer viver isso sem fazer aquilo, é isso que eu estava falando. A gente quer viver isso sem fazer isso.
Não tem como. Não tem como viver isso, me ajuda aí, isso sem fazer isso. Se você fizer isso, você vai viver isso. Agora, se você não fizer isso, você vai viver isso. Não é o caso dos ímpios. Porque eles são como palha que o vento leva. Sabe o que é que acontece quando a gente não faz aquilo? Quando o vento vem na nossa vida, a gente vai embora com ele. Como uma palha. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. É o restante do Salmo 1, tá? Eu não inventei nada não, é porque a gente só lê até o verso 3, que é gostoso. Até o verso 3 é gostosinho. É gostosinho, mas no 4 por 6 não fica legal não. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Qual é a diferença entre o ímpio e o justo? O justo é justificado pela fé e tem a sua mente renovada na palavra. Você pode ser justo, mas viver como ímpio. É salvo? É salvo, porque salvação é pela fé, ponto final. Mas vai desfrutar das bênçãos de Deus nessa terra? Aí é outra história. Aí é outra história, querido. Justo vivendo igual ímpio. Deixa eu te dizer, já falei no início, a gente já saiu desse lugar, querido. Quando a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas passaram, se fizeram novas todas as coisas, ou seja, a gente para pensar muito nisso como pecado. As coisas velhas passaram, ou seja, eu fazia isso e não faço mais. Eu não fazia aquilo. Não é só isso não, querido, é também isso, mas isso é uma consequência de outra coisa. O que o verso está dizendo é que a minha antiga maneira de viver passou. O sistema mundano de viver passou. O sistema carnal que nós lemos em Efésios 2, governado pelos próprios pensamentos, governado por esse sistema do mundo, e a gente só respondia a isso, a gente só respondia aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas vontades. Isso passou, agora nós temos uma nova maneira de viver. A Bíblia diz que nós fomos arrancados, transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Isso significa dizer que o meu sistema de vida mudou. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é a igreja. Quando diz que nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado, o reino de Deus não é um lugar físico, onde você pode ir para lá. O reino de Deus é um sistema de viver. Nós estamos inseridos nesse sistema. Saímos do reino das trevas, sistema maligno de viver, e fomos transportados para o reino de Deus. Então é aqui que eu estou vivendo agora. O reino de Deus é um sistema de vida que eu e você estamos inseridos. Então, se eu sou uma nova criatura, eu preciso viver como nova criatura. E eu só vou conseguir viver como nova criatura se essa palavra for a minha maneira de pensar. Porque a minha maneira de pensar é a minha maneira de agir. A minha maneira de agir se tornam os meus hábitos determinam o meu caráter direciona o meu destino. Está tudo ligado, irmão. Está tudo ligado e interligado. Se queremos fazer o que a palavra diz, precisamos investir muito tempo nela. Não é pouco tempo, é muito tempo. Ah, Luiz, mas eu não tenho esse tempo todo. Tem sim, porque tu fica no WhatsApp o dia todo. E eu também. Ah, Luiz, mas eu não tenho tempo. Tem sim, porque você sai por aí, anda, para aqui, conversa com um, para ali, conversa com outro. Podia estar em casa lendo a palavra, estudando a palavra, buscando a Deus. Ah, Luiz, eu não tenho muito tempo. Tem sim, lá no teu trabalho tem aquele momento lá que você prefere ficar falando coisas que não edificam, você poderia usar aquele mesmo tempo para ler um livro, para buscar conhecimento, para buscar revelação. Ah, Luiz, eu não tenho tempo mesmo. Encontre tempo
Porque a tua vida depende disso. A tua vida depende disso. A meditação produz sucesso. A meditação produz sucesso, queridos. Não tem como eu alcançar sucesso sem meditar na palavra de Deus. Josué 1:8, Deus falando com... isso aqui não foi o Eduardo nem o Luiz, não. Nem o Ronald, então. É Deus falando com Josué. Dá para ouvir a voz de Deus? Então, onde tiver Josué 1:8, finge que ali é o livro de Jesus 1:8. Cláudia 1:8, Georgette 1:8, Sônia 1:8, Pedro 1:8, Rogério 1:8. É Deus falando com você assim, ó. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você, aí você pode colocar teu nome aí, entre parênteses, para que você, Fernanda, para que você, Claudinha, para que você, Giovanni, cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e aí, só então, só depois que você fizer isso, só depois que tiver dedicado tempo a essa palavra, os seus caminhos prosperarão e então você agirá sabiamente e você será bem-sucedido. Volto a dizer, a gente quer viver a parte final depois do só então, mas a gente não quer fazer o que está antes do só então. Não é a gente que não quer fazer, é a nossa carne que é preguiçosa. Só que a gente precisa sair desse lugar, querido. E eu botei de vermelho, negrito, bem grande, só então. É uma condição, meu irmão. Não tem como alcançar sucesso se não for dessa maneira. Tá difícil de dar glória hoje, irmão? Tá difícil, né? Eu estou apanhando junto contigo. Fica tranquilo. Sabe por que Deus faz isso com a gente? Sabe por que Deus faz isso com a gente? Porque Deus está preparando um povo. Que Ele vai vir buscar. E Deus quer que esse povo cresça. E Deus quer que esse povo amadureça. Existe um verso, que eu não vou me lembrar onde está agora, mas eu sei que está em João. Todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Sabia que a palavra grega, usada aí para filhos, filho no grego tem mais de uma palavra. Eles usam uma palavra para falar do filho criança, usam outra palavra para falar do filho adolescente, e usam outra palavra para falar do filho adulto, maduro. Adivinha qual que está aí? Deus está falando de filhos na maturidade. Filhos maduros. E é isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer que nós amadureçamos. Que a gente pare de se comportar igual criança, porque criança só faz o que quer fazer. Criança só age da maneira que quer agir. Criança não mede consequência. Criança deixa a sua natureza sair. Nós não somos mais crianças. A gente não tem direito mais de viver do jeito que a gente quer. Ou então a gente não é filho. Não temos mais esse direito, queridos. Ah, eu falo mesmo. Eu sou assim, é? Mas teu pai não é assim. E não quer que você seja. Então a meditação produz sucesso. Olha o que diz Provérbios 4, 20 a 22. Meu filho, irmão, isso aqui é um pai falando com o filho. Eu tenho certeza que todo pai, toda mãe aqui um dia já falou isso para o seu filho. Meu filho, escuta o que eu te digo. Quem é pai e mãe aqui? Quem já falou isso para o filho?
Escuta o que eu te digo, meu filho. Presta atenção. Não é assim que a gente fala com o filho? Presta atenção às minhas palavras. Olha o que eu estou te falando, meu filho. A gente fala isso para o nosso filho e Deus está falando isso com a gente. Nunca as perca de vista. Não esquece que eu estou te falando, Priscila. Não era assim, irmã Jojete? Guarde no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, espírito, alma e corpo. A palavra de Deus é vida e saúde para o teu espírito, que contagia a tua alma e se manifesta no teu corpo. E aí o 23 fecha. Acima de tudo, como aquilo que seja mais importante. Guarde, vigie, proteja o seu coração, sede de pensamentos, sentimentos, vontades, alma, mente. Aqui coração não está se referindo ao espírito, porque nós não temos poder de proteger o espírito. O espírito é vivificado e comunicado diretamente com Deus. Está falando aqui da alma, por isso que a Bíblia, em muitas questões, ela não se confunde, mas ela usa a palavra coração para falar vezes do espírito e vezes da alma. Aqui é a alma. Pois dele depende, ou seja, procede a direção de toda a sua vida. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui, é que depois que a gente considerar, porque está na sequência do slide anterior, ele vem falando, escuta a minha palavra, nunca perca de vista, elas são vida, aí no 23 fecha, e guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dele procede toda a saída da vida. Sabe o que é guardar, irmão? É proteger, é vigiar. A gente precisa estar atento àquilo que tenta acessar a nossa mente. O sistema imunológico do corpo explica isso. Sabe como que funciona teu sistema imunológico? Teu sistema imunológico, ele é uma rede de células, tecidos e órgãos que trabalham exclusivamente para a defesa do organismo. Cadê o pessoal da saúde aqui? Está aqui, está aqui. Estou mentindo? É uma rede de células que trabalha exclusivamente para isso. Como que funciona? Quando um corpo estranho, externo, entra, imediatamente, o sistema imunológico é acionado. Imediatamente, acende um alerta. Está entrando invasor. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo, é automático, o corpo começa, chama os soldados aí, que tem gente tentando invadir. E aí começa o trabalho do corpo para expulsar, combater, destruir aquele corpo que está tentando acessar. Aí sabe o que acontece? Tu fica com febre. A febre é o teu sistema imune esquentando tua temperatura para matar aquele vírus. Por isso que os médicos aconselham, inclusive, não tomar remédio para febre, a não ser a partir de 38,5. Aí tu pode tomar, porque aí já está alta demais. Mas até 38,5 deixa que o corpo está combatendo. E o corpo está combatendo aquele vírus. E ele começa a se multiplicar. E ele começa a se multiplicar. E ele vai combatendo. Alerta total. É assim que a gente tem que guardar a nossa mente.
O nosso sistema imune espiritual tem que estar atento a toda informação, pensamento, sentimento que não faz parte da nova criatura. E combater até expulsar. Estou com raiva dela. O sistema imune tem que atuar. Expulsar isso. Estou com ódio. Não quero nem olhar para a cara. Tem que expulsar, tem que combater, tem que destruir. O problema é que quando o sistema imune está debilitado, nem sempre tem capacidade de combater. E o que acontece quando o invasor passa pelo sistema imune? O corpo adoece. Se você não repelir pensamentos que não fazem parte da nova criatura, eles vão te enfermar, eles vão te adoecer, eles vão te matar. Guarda o teu coração acima de tudo, sobretudo, se proteja de coisas que não fazem parte da nova criatura. A velha criatura diz assim, ó, quem está certo não pede perdão. Expulsa isso, que isso não faz parte da nova criatura. Porque a nova criatura diz assim, ó, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta, vai você, se reconcilia com ele, depois vem e traz a tua oferta. A velha criatura diz assim, ó, se pisar no meu calo, eu piso no teu pé. Expulsa isso. Porque a velha criatura diz, a nova criatura diz, se te baterem na face direita, oferece a esquerda. E se te chamarem para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso é renovar a mente. É tornar a maneira de Deus pensar a minha maneira de pensar. Como que eu quero viver em vitória se eu não penso igual Deus pensa? Se eu quero continuar vivendo igual eu penso. Fez, vai tomar. Não quero saber. Não vou. Outra área muito interessante. Isso aqui é interessante. Aí sabe o que o povo fala? Que pastor fala isso porque quer dinheiro. Não é não. Como que você quer ser próspero se você pensa assim, eu não preciso dar dízimo. Eu não preciso ofertar, eu não preciso ser liberal. Não é isso que Deus pensa, não é isso que está escrito. Mais uma vez, a gente quer desfrutar disso, sem fazer aquilo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Medite nas obras de Deus. Eu estou acabando. A meditação produz sucesso. Medite nas obras de Deus. Olha o que o salmista falava. O inimigo persegue-me e engana-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito se desanima e o meu coração está em pânico. Quadro de angústia, início de depressão. Aqui, ó. É isso que o salmista está falando. O que ele fazia? Eu me recordo dos tempos antigos. Medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Quer ver uma boa coisa para você meditar? As obras de Deus. O que Deus já tem feito. Essa era a resposta que o salmista dava aos seus sentimentos. E é essa a resposta que eu e você temos que dar nos nossos sentimentos. Sabe por quê? A nossa mente desempenha um papel importante na nossa vitória. A nossa mente desempenha um papel importante na nossa vitória. Precisamos, rapidamente, transformar-nos mediante a renovação da nossa mente, querido. Não se amoldem, Romanos 12:2, ao padrão deste mundo, adaptado, moldado aos seus costumes superficiais externos, mas
Transformem-se pela completa renovação da sua mente, pelos seus novos ideais e sua nova atitude, para que sejam capazes de experimentar por vós mesmos e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito a vida de Deus para nós. Preciso alinhar a minha maneira de pensar à forma de Deus pensar. E para evitar confusão, isso aqui não tem nada a ver com salvação. Salvação é única e exclusivamente pela graça e pela fé. Muitas pessoas vão para o céu, estarão lá, simplesmente porque creram e receberam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Não precisa de renovação da mente para isso. Precisa de fé, precisa de crer. Agora, eu posso ser salvo e andar em derrota nessa terra, se eu não renovar a minha mente. Está muito claro que a renovação da mente na palavra é o que me capacita a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa terra. Se eu não tornar essa palavra a minha maneira de pensar e agir, eu posso ser salvo e não andar em vitória. Eu posso ser salvo e não andar em vitória. Deus quer nos salvar e quer que nós tenhamos vida plena nessa terra também, com saúde que Ele comprou para nós. A prosperidade bíblica não é a teoria da prosperidade humana, é a prosperidade bíblica. Qual é a prosperidade bíblica? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É bíblico. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas também é bíblico perdoar 70 vezes 7. É bíblico. Também é bíblico. Também é bíblico, como eu já falei, oferecer a outra face. Também é bíblico tomar prejuízo em detrimento do irmão, porque diz que se teu irmão fosse escandalizar, é melhor você não fazer. Também é bíblico abrir mão de si mesmo e se doar para outro. Também é bíblico abrir mão da sua razão. Tomar prejuízo por causa do nome de Cristo é bíblico. Eu vou contar rapidinho uma história que aconteceu comigo ontem. Eu comprei um celular há 2 anos. Aí esse celular começou a apresentar problema na tela. Só que já tem 2 anos que eu comprei e acabou a garantia. Aí eu levei na loja, falei, está apresentando esse problema aqui. Falou, senhor, está fora de garantia esse problema. Mas só que esse celular, esse modelo, ele está apresentando esse problema, muitos deles. Então, está aberto um recall. Você trazer aqui para a gente consertar de graça, mesmo fora de garantia. Eu falei, que ótimo então. Então, meu celular se enquadra. Quando eles pegaram o meu celular e olharam, o meu celular tinha um quebradinho na ponta. Eles falaram, senhor, infelizmente, o celular do senhor não se enquadra no recall, porque para o senhor participar do recall, o celular tem que estar intacto. Porque pode ter sido, inclusive, essa queda que causou esse problema. Eu falei, poxa, mas se todos os aparelhos estão dando problema, não foi essa queda. É, senhor, mas é regra da empresa. Isso é uma autorizada. Falei, beleza, fui para casa, liguei para a empresa direto. Liguei para a Apple em São Paulo. Expliquei toda a situação. Senhor, palavras do funcionário da Apple. Senhor, realmente o celular do senhor não se enquadra no recall. Está quebrado, nós não podemos passar por cima disso. Mas eu estou abrindo aqui uma cláusula de exceção. E já que o senhor não pode participar do recall, o senhor leva o seu aparelho numa loja e lá o senhor vai receber um aparelho novo. Eu não entendi, eu falei.
Como assim? Senhor, nós temos um nome a zelar. E nenhum prejuízo cobre o risco da insatisfação do nosso cliente. Aí sabe o que eu e você, como crente, a gente faz? Envergonha o nome de Jesus para não tomar prejuízo. Faz escândalo. Não, porque é meu direito. A empresa não tinha obrigação nenhuma, mas por causa de um nome, Apple, nome mundialmente a zelar, eles me deram um celular novo. Peguei ontem na loja, 0 quilômetro. Tomaram um prejuízo, porque não é barato. Qual prejuízo nós estamos dispostos a tomar por causa do nome? Para não envergonhar o nome. Abrir mão da razão. Eu estou certo, mas é você que tem que perdoar, querido. Se fosse fácil, o mundo vivia. Se fosse fácil, o mundo, tu acha que é fácil para mim? Se fosse fácil, o mundo vivia isso. Mas deixa eu te dizer, é o sistema da nova criatura. É o sistema do reino de Deus. É o sistema dessa palavra. Não tem como ser nova criatura e viver no sistema antigo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ser nova criatura e viver no sistema antigo. Está pensando errado. Renova a tua mente na palavra, querido. E o espírito de poder que habita nessa palavra e em você vai te ajudar. E você vai conseguir, você vai ser capaz. E a bênção de Deus vai se manifestar de maneira poderosa na tua vida. Isso é renovar a mente na palavra. Pense nessas coisas. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é isso que ocupe a tua mente. Eu te pergunto, o que é que tem ocupado a nossa mente? Tem louvor? Tem virtude? É puro? É santo? É agradável? É amável? É de boa fama? O que tem ocupado a nossa mente são essas coisas? E eu fecho como eu sempre fecho todas as aulas. A transformação que desejo na minha vida começa na transformação da minha maneira de pensar. Fique de pé. Sabe o que acontece, meu irmão? Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Olhe para mim, não acabou ainda. Não acabou ainda, olhe para mim, preste atenção. Aqui na frente, falando com você, não tem um hipócrita que fala tudo isso achando que é fácil. Aqui na frente não tem um hipócrita passando um atestado de burro para você, dizendo que pratica tudo isso aqui. Eu não sou idiota de tentar passar isso para você. Mas eu te digo, eu e você juntos, nós conseguimos. Eu e você juntos, nós conseguimos. Amai os que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Todo filho manifesta a característica do Pai. E se a gente é filho de Deus, as características dele têm que estar em nós. Esse é o nosso combate. Agora você está entendendo? Esse é o combate da mente. Esse é o nosso campo de batalha. Eu não estou lutando contra ninguém. Eu estou lutando contra mim mesmo. Você está começando a entender onde é que é teu campo de batalha?
Eu ouvi um montão de gente falar assim hoje, Eduardo. É difícil. Eu ouvi muita gente falar isso hoje. Eu acho que vocês estão entendendo onde está o campo de batalha. É contra nós mesmos, meus irmãos. É contra essa velha natureza corrupta, carnal. Mas nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. Oh, aleluia.